Paz na sua casa, irmão e irmã. Como prometido, né, a gente começou uma série de parábolas, estudando as parábolas do Messias, que são muito ricas, né? E a primeira a gente já gravou, essa segunda, que para muitos exegetas, estudiosos, também é a primeira. Mas isso não faz diferença para a gente, né? É apenas uma questão técnica. Essa parábola agora é a parábola da ovelha perdida. É uma das parábolas mais... Todas são maravilhosas, né? Mas essa é uma das mais diretas para o ser humano, né? Porque o ser humano que está perdido no mundo. Muita gente confunde e fala que a pessoa que se desviou, que saiu, voltou. Não. É a pessoa que está no mundo. A gente que estava no mundo perdidos, indo para o abismo, caindo na ribanceira. E o Messias largou as 99 e foi nos procurar, né? Porque a gente chamou ele. A ovelha também, com certeza, caída e perdida, estava gritando, berrando, né? Chamando, pedindo ajuda. E o Messias, ouvindo o seu amor e misericórdia e cuidado, ele ouviu e foi resgatá-lo. Está em Lucas. Está em Lucas capítulo 15, se você quiser acompanhar, tá? Essa versão aqui, Lucas, é outra Bíblia, é essa aqui, né? Eu pessoalmente gosto porque tem os nomes verdadeiros. Através do tempo, os nomes foram mudando, foram acrescentando coisas, tá vendo? Tem os nomes verdadeiros. Eu gosto realmente, quanto mais antigas, mais... Essa é uma das traduções mais fiéis das antigas, né? As mais novas, mais modernas foram mudadas assim de uma forma escandalosa e diabólica para confundir as pessoas mesmo, sabe? Então vamos lá. 15, capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a ele, ao Messias, né, todos os publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles? Que horrível para eles, né? Os judeus são um povo assim, bastante, sei lá, não tem adjetivo, mas até hoje você vê o que eles estão fazendo por aí, né? Sem comentários. 15:3. E falou esta parábola para eles, dizendo: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás após a perdida, até que a encontre? Ok, né? Quer dizer, ele usa muito elementos do cotidiano, do dia a dia. No caso, as ovelhas, está falando de um pastor, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa figura, é muito raro encontrar essa figura porque não existe mais o modernismo, as coisas. A gente podia passar para nosso tempo, para quem tem um cachorrinho, quem tem um gatinho, quem tem animais sabe o quão importantes, tão queridos eles são, né? Então, se você não tem essa experiência, não teve essa experiência com ovelhas, tenta imaginar se você perder um gatinho, um cachorrinho, deixa tudo que tiver em casa para ir atrás dele. Já aconteceu comigo. Deixo tudo rua por rua até achar, até a avenida procurando ele, né? Tenta imaginar isso aí, né? Quem que tem alguém que ama, um animalzinho que ama, no caso aqui está falando um pastor, né? Porque ele usava elementos do cotidiano, não deixa tudo que tiver atrás e corre atrás do que está perdido, né? Isso é, todos nós já fizemos algum dia isso, né? Quem tem animalzinho de estimação sabe do que estou falando.
E quando o achou, deitou sobre os ombros e regozijou-se. Deitou sobre os ombros, pega as patinhas traseiras e dianteiras e as coloca aqui. Já alguém deve ter visto a imagem, desenho dos pastores colocam a ovelhinha aqui no ombro quando estão machucadas, né? Por que eles colocam aqui? Geralmente as ovelhinhas rebeldes, o pastor pega o cajado, bate na patinha, quebra a patinha, para que a ovelhinha não consiga andar mais. O que acontece? Depende totalmente do pastor. O pastor pega, coloca aqui e anda uns 10, 15, 20 dias com ele aqui, até se recuperar. Faz todos os cuidados, até ela conseguir andar novamente. O que acontece? Ele fica pertinho do pastor. Aprende a reconhecer o cheiro, o tom da voz, quando está alegre, quando está feliz, quando está irritado, quando está zangado. Né? Fica perto, bem íntimo, pele com pele. E isso ajuda a ovelhinha a entender mais o seu pastor. Né? É o que o Pai faz com a gente muitas vezes, que a gente está rebelde, dá um cajadada na perna da gente, espiritualmente, às vezes até fisicamente, para que a gente possa se voltar para Ele. Muitos ainda não percebem isso e não se voltam para o Pai. Se curam, o Pai os cuida, os sara, os cura e volta. Ainda pior ainda, né? É triste saber disso. É por isso que essa é a imagem do pastor com a ovelhinha aqui em cima, né? 15:5 de novo. E quando achou, deitou sobre os homens, regozijando-se. Quando achou a ovelhinha perdida, né? Colocou aqui, verbo regozijar e muita alegria. Alegria plena, isso é regozijar. Se tem aí na sua Bíblia, é muito alegre, muito feliz. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes disse: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. É isso que o Pai faz. Quando um pecador se arrepende, mais na frente vai estar falando, ele se alegra muito, fica muito feliz, porque sabe que se isso não acontecer, vai para o inferno. E o Pai não quer isso com as pessoas, não quer isso com as criaturas, né? Muita gente fala, mas por que há tantas guerras, tantas coisas horríveis? Porque no mundo jaz o maligno e o mundo jaz no maligno. As duas traduções têm sentido, né? Então, por isso que o Pai mandou seu Filho, para que, como uma porta de saída do mundo para o Pai. Então, pensa direitinho nisso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo escrito a pergunta, tá? Então ele reuniu os amigos, né? Digo-vos que do mesmo modo haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais de 99 justos que não precisam de arrependimento. Claro, esses 99 justos também vão estar alegres com o Pai, né? Porque mais uma alma, mais uma ovelhinha que o Pai resgatou das garras do inimigo. Então isso é maravilhoso, né? Por isso que a gente tem que falar o Evangelho, para que o Evangelho os alcance e o Pai possa resgatá-los. Não é a gente que salva, é mentiras. Vão salvar almas, vão sair para salvar almas. A gente não salva nada. O Pai que salva, a gente é apenas instrumentos, né? Ninguém salva almas, somente o Papai. 15:8. Ou qual a mulher que tendo 10 moedas de prata, perdendo uma só peça, não acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente até achá-la? Moedas de prata eram muito valiosas na época, né? Hoje a gente podia falar, quem que se não perder R$1.000, né? Nos dias de hoje, não acende a luz, pega a lanterna, varre tudo, procura, levanta a cama, levanta tapete, puxa os móveis, né? É isso que ele está falando aqui. Até achá-la. E quando a achou, chamou os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, pois encontrei
o que tinha perdido. Né? A gente sabe, aleluia. A gente fala para os irmãos, né, para os vizinhos, eu perdi R$1.000, mas achei, procurei, achei. Louvado seja o papai, né? Assim, 15:10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Yahweh por um pecador que se arrepende. Aqui está claro, né? O tetragrama sagrado está aqui. As traduções modernas, uma das grandes jogadas do diabo foi mudar o nome verdadeiro do Pai por Senhor, né? E Senhor, né, tem vários. Satanás na Grécia é chamado Senhor das Moscas, né? Senhor é um cargo meritocrático. E no Evangelho não tem meritocracia, né? Então é por nome mesmo. É o nome. Por isso que ele quer que a gente faça o nome conhecido. E o diabo mexendo nas escrituras, usando tradutores infiéis, mudou isso tudo para confundir e desviar a direção, né, da salvação, que é o Pai Yahu e o Filho Yahushua HaMashiach, o Mashiach, o Messias, que é ungido. 15:11. Ele disse, um certo homem teve 2 filhos. Então, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele dividiu a eles sua vida. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. É a parábola do filho pródigo, né, que muitos religiosos ensinam também errado, porque aprendem errado, geração em geração, e ensinam errado. Não é um desviado. Desviado não existe. Quem é realmente convertido nunca se desvia. Quem é realmente convertido. O problema é que muitos se convertem à religião, se convertem aos cânones da igreja, se convertem ao pastor, por vários motivos e vários interesses pessoais. Então, quando a pessoa se converte ao Evangelho, se converte ao Messias, nunca jamais, quem experimenta o amor do Pai, não tem como se desviar. Não existe isso, né? Eu tenho visto isso muito quando era da denominação, quando era pastor das denominações, eu tenho visto muito isso. Fulano se desviou? Não se desviou, ele nunca se converteu. Ele simplesmente se cansou e foi embora, como se fosse parte de um clube, parte de uma organização, de uma confraria, né, de uma irmandade, de um time, de um grupo de pessoas. Se cansou e foi procurar outro negócio. Quem se converte de verdade nunca, jamais se desvia. Então aqui está falando de alguém que está no mundo, tá? Alguém que realmente estava com o Pai e foi para o mundo. Realmente estava com o Pai, mas não era convertido. Não era convertido, não amava o Pai, tanto que na primeira oportunidade, ele, por dinheiro, ele caiu fora. Foi embora da presença do Pai dele. Né? Então ele não era convertido, ele não acreditava no Pai, ele não era íntimo com o Pai. Consegue entender isso? 15:14. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E juntou-se a um cidadão daquele país, e ele o enviou para seu campo para alimentar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as espigas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. O mundo é assim. O mundo é assim. Mão egoísta. Te vê morrendo e pisa em você, não te ajuda. É assim o mundo. E quando ele voltou assim, disse, quantos empregados de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu morro de fome? Percebe? O filho ainda não amava o pai, ele está voltando por necessidade. É o que acontece com muita gente dentro das denominações. Vão ao pai pela necessidade, para ter um bom emprego,
para ter uma esposa, um esposo, para ter bens materiais. Ele não está indo por amor ao Pai, está indo pela necessidade. Barriga vazia. São pequenas coisas que a gente precisa entender que o Pai nos mostra para não cometer o mesmo erro. E observar as pessoas. Quando elas dizem que amam o Pai, que são convertidas, observa se realmente são. Pelas atitudes, né? E quando ele voltou a si, disse 15:17. Quantos empregados de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu morro de fome? Se comparando. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Esse é um conceito judaico, né? O Messias ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Então é aquela história, né? E já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E olha só, orgulho, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pobre de mim, como que eu sou ruim, eu. Me trata como um dos empregados. Tudo que eu quero é comer, não me interessa se sou teu filho, se você vai ser meu pai. Eu quero comer, mesmo sendo um empregado. Consegue entender, irmão? Coisas que pouca gente percebe isso. O pai mostra isso, né? E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E teve compaixão. O filho não merecia. A compaixão é isso. Nós não merecemos a salvação, não merecemos o perdão, mas o Pai tem compaixão da gente, misericórdia da gente. Pela graça, é de graça, não tem valor nenhum. Nada poderia pagar o que o Pai fez, faz e continuará fazendo por nós. Pensa nisso. E lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O Pai faz isso. Quando a gente se arrepende, volta, Pai, me perdoa. Ele nos abraça, nos dá um beijo. Bate, filho, eu te amo, sabe? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus escravos: Tira o melhor manto e põe sobre ele. E colocou um anel na mão e sapato nos pés. São conceitos judaicos. Isso no Evangelho não existe. O Messias está dando esse exemplo, como os judeus entendem, porque os judeus vão entender melhor as coisas do Espírito. Então está mostrando as coisas do mundo para entender as do Espírito. Não é que isso seja literal, são parábolas. Tá? O Pai não coloca anel de honra e blá blá blá, não. O Evangelho não é isso. O Messias está mostrando para que eles possam entender no Espírito, mostrando em coisas com elementos práticos. Né? Mas o pai disse aos seus escravos: Tira o melhor manto, 15:22, e põe-no sobre ele. E colocou um anel na mão e sapatos nos pés. E trazei aqui o bezerro cevado e matá-lo, e comamos e nos alegremos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e encontrado. E eles começaram a se alegrar. É assim que o pai faz. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e chegando ele, chegou à casa e ouviu músicas e dança. E ele chamou um dos escravos e perguntou o que aquilo significava. E ele disse-lhe: Vem, o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E zangou-se e não entrou, pois isso saiu seu pai e o interrogou. Por isso, seu pai saiu da casa e o interrogou. Perguntou, né? E ele respondendo disse a seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos. Outro egoísta. Nenhum deles era convertido, né? Muito egoísta. Se ele realmente fosse convertido hoje, iria se alegrar com o irmão, ficar feliz, dançar.
Ele está mostrando pessoas do mundo que não são convertidos. E o que o Pai faz por essas pessoas, como nós, imerecedores. Nós éramos assim, interesseiros, e os religiosos são assim, interesseiros. Já ouvi muita oração, eu mereço. Por que isso, Deus? Eu faço isso, eu faço aquilo, por que faz isso comigo? Já ouvi tanta oração disso. Eis que eu te sirvo há tanto tempo e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiciou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. Imerecedor. O filho era imerecedor. O pai estava mostrando amor pelo seu filho. Muito amor pelo seu filho. Percebe? O evangelho não é meritocrático, não é meritocracia, não é hierarquia, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais sábio, ninguém tem posto mais alto, ninguém título mais alto, obreiro, pastor, blá, blá, blá. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E ele disse-lhe, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Foi justo que nos alegrássemos e nos alegrássemos e foi justo que nos alegrássemos e nos alegrássemos. Alegrêssemos. Oh, desculpa. Foi justo que nos alegrássemos e nos alegrássemos. Está dizendo, ficamos muito felizes, né? Porque este, teu irmão, estava morto e reviveu, e foi perdido e encontrado. Mesmo o filho interesseiro com o coração ainda sujo, interesseiro, perdido, mas o pai o ama e o resgata. Muita gente vai ao pai assim, por interesse, e depois sai de novo, porque a parábola do semeador, a raiz não está fundo, é por interesse, né? Irmãos, eu acho que ficou claro. Eu costumo dizer que as escrituras, principalmente o evangelho, é autoexplicativo, muito claro, né? Se você tiver alguma dúvida, deixe embaixo a pergunta que a gente responde, ok? Eu sou Carlos Tolosa e esse é o canal Insurgentes Filhos do Altíssimo. Se você quiser receber mais, curte, né? Segue a gente e vai estar sempre chegando a vocês esta série de parábolas. Vamos estar estudando as parábolas, todas as parábolas agora, que são muito queridas, muito lindas, muito claras, muito ricas. Certo? Paz na sua casa e até a próxima parábola.